Eu primeiro vou me autodescrever para que pessoas cegas e com baixa visão possam ter uma ideia de quem está falando. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, cabelo preto, curto, estou usando um óculos com ar marrom, estou vestindo uma blusa azul clara de gola alta e atrás de mim tem uma estante de livros. Eu também sou da escudaria da Iá Sandrali de Campos Bueno, então eu quero me dirigir primeiro a ela. Peço licença, Iá. Tua bênção? Bom, exceto por ser mulher, tudo que o Edu e eu dissemos sobre mim até aqui se refere a condições de vida que me colocam em posição de privilégio em relação à maioria da população brasileira e latino-americana. E eu costumo dizer que privilégio é um lugar quentinho, macio e cheiroso. Essa frase meio engraçada tem tudo a ver com o que eu vim falar aqui hoje no TEDx Laçador, que é a relação entre racismo e privilégio e o que nós, pessoas brancas, fazemos com isso. Para nós, brancas e brancos, geralmente o racismo é um assunto dos outros. São os outros que cometem racismo, que agridem pessoas com xingamentos, por exemplo. Mas a gente não pensa que o racismo tem tudo a ver com os nossos privilégios, com os nossos próprios privilégios. Na minha área de pesquisa tem um monte desses exemplos. Eu pesquiso a participação política das mulheres com enfoque interseccional de raça e gênero. A ideia é que quando eu digo que é injusto que mulheres sejam 52% da população, mas que estejam só em 15% dos cargos políticos, como vereadoras, deputadas, prefeitas, governadoras e outros cargos, eu também preciso dizer que mulheres negras são 55% da população feminina no Brasil, mas que a maioria das mulheres que estão naqueles cargos são brancas. Então, se eu falo de mulheres na política, eu não posso falar só de gênero. No Brasil e na América Latina, eu preciso combinar raça e gênero. Uma vez, eu encontrei 2 documentos oficiais. Um falava sobre paridade de gênero na política e usava só o termo mulheres, sem considerar raça. E o outro falava sobre mulheres negras e indígenas, e uma das propostas desse documento era que se aumentasse a formalização do trabalho doméstico remunerado. Os 2 documentos estavam sendo discutidos na mesma época e no mesmo fórum, no mesmo espaço formado por mulheres brancas num organismo regional que o Brasil participa. E tudo bem querer a paridade na política, eu também quero. Tudo bem querer a formalização do trabalho doméstico remunerado. Mas a pergunta que pulava da tela era por que, quando a gente fala de igualdade na política, as mulheres não têm raça, e quando a gente fala de trabalho doméstico remunerado, essas mulheres sempre são negras e indígenas. No Brasil, por exemplo, dados do IPEA de 2018 mostram que 70% das mulheres empregadas no trabalho doméstico remunerado são negras e 30% são brancas. Dados do TSE do mesmo ano mostram que em 2018, das mulheres eleitas, quase 70% eram brancas, quase 30% eram negras e só uma mulher indígena foi eleita deputada federal, a primeira na história, a deputada Joênia Wapichana. Percebem como essas duas proporções se invertem? Percebem que mesmo na desigualdade de gênero, que sim existe e sim precisa ser resolvida, mulheres brancas estão em posição de privilégio? Isso não vale só para a minha área, isso vale para qualquer área. Qualquer estatística oficial vai mostrar que nesse país as desigualdades sociais são suportadas majoritariamente por pessoas negras e indígenas. Participação política, trabalho e renda, moradia, saneamento básico, saúde, educação, violência. Eu podia ficar horas a fio falando desses dados. Em todos eles, pessoas brancas têm melhores condições de vida. E isso é privilégio. Privilégio que o dicionário Michaelis define da seguinte forma, eu vou ler para vocês. É uma posição de superioridade amparada ou não por lei ou costumes, decorrente da distribuição desigual do poder político ou econômico. Nós, pessoas brancas, sabemos que temos privilégio. A gente não precisa estudar estatísticas nem essas desigualdades sociais para saber. Primeiro, porque nos beneficiamos deles todos os dias. E depois, porque é só abrir as redes sociais, ligar a TV, olhar para o lado e perceber. Não ter moradia digna,
fazer uma refeição a cada 2 dias, ser seguido e até agredido no supermercado, ter uma filha ou um filho morto a tiros na porta de casa. Para muitos de nós, brancos e brancos, isso não faz parte da vida. A gente está confortavelmente protegido pelos nossos privilégios. Falar abertamente, assim desse jeito que eu estou falando, indo na raiz, vem de uma base ética que eu aprendi com a Yassandra Lee e a sua radicalidade amorosa, que ela trouxe aqui no TEDx Laçador o ano passado. A gente se acostumou a viver nesse lugar quentinho, macio e cheiroso do privilégio. E esse lugar não é ruim, não é mesmo. É bom não passar dificuldades, é bom não sofrer violências. É o que todo mundo quer, não é mesmo? Mas poucas pessoas têm. Então, se a gente quer de verdade uma sociedade justa e igualitária, a gente precisa se mexer desse lugar. A gente precisa fazer bem mais do que usar a foto de perfil toda preta de novembro em novembro e compartilhar a hashtag Vidas Negras Importam nas redes sociais. A gente precisa fazer mais do que a doação mensal para aquele projeto social que trabalha com mulheres negras periféricas. A gente precisa fazer mais do que comprar a camiseta da ONG que trabalha em comunidades indígenas. E isso não está errado, ainda mais agora, nessa época de aumento de violência e miséria. Mas ainda assim é muito pouco. A gente precisa sair do centro, a gente precisa dar um passo atrás, a gente precisa abrir e garantir espaço, a gente precisa escutar, a gente precisa exercitar a escuta. As desigualdades sociais e os dados estatísticos que eu falei agora há pouco não são nenhuma novidade. Isso vem sendo denunciado, dito e repetido por pessoas negras e indígenas há muito tempo. E a gente não escuta. A gente não arreda pé do privilégio. Inclusive de não fazer nada ou quase nada. Uma vez, a Yassandra Lee fez um chamado às pessoas brancas. Era março de 2018, no ato por justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes, numa esquina democrática lotada de gente em Porto Alegre. Em determinado momento, ela se dirigiu para nós, brancas e brancos, e disse: brancos, sejam os nossos escudos. Na hora eu não sabia muito bem como, mas eu tinha certeza que eu queria e podia fazer aquilo. Eu estava iniciando o mestrado, tinha que escolher o tema, estava bem na época de escolher o tema da pesquisa. Eu já trabalhava com direito das mulheres, com violência de gênero e participação política, e eu me inclinava por esse último. Eu podia muito bem ter ficado só no gênero, ninguém igual a mim ia achar ruim. Mas usar o meu privilégio de poder estudar e trabalhar com uma certa tranquilidade foi uma forma de atender esse chamado da IA, a convocação da Yassandra Lee, de dar um passo atrás, de me mexer do meu privilégio de mulher branca. Eu continuo querendo igualdade de gênero na política depois disso. Continuo sim. Eu quero paridade. Quero metade mulheres e metade homens. Mas eu não quero que esses espaços sejam mais um lugar de privilégio para mulheres e homens brancos. Eu quero paridade racializada, na medida da igualdade de raça e gênero. Por isso que a paridade na política que eu pesquiso e proponho combina raça e gênero. E eu faço isso escutando e lendo preferencialmente mulheres negras. Não foi por acaso, não foi por sorte que eu encontrei e estudei a Declaração das Mulheres Negras e Indígenas Latino-Americanas presentes na 13ª Conferência Regional sobre a Mulher, que aconteceu em Montevidéu em 2016, mais ou menos uns 2 anos antes daqueles 2 documentos lá sobre paridade e trabalho doméstico remunerado. E uma demanda dessas mulheres negras e indígenas para as mulheres brancas era justamente a garantia da sua representação política e pública. E elas diziam que a paridade também se un hecho para nosotras. Tudo isso que eu falei aqui, que eu contei para vocês, é só minha experiência pessoal. Então, se tu é branca ou branco, com certeza tem alguma forma de tu te mexer do teu lugar de privilégio, dar um passo atrás e te desacomodar dele para contribuir numa mudança efetiva que sim é possível. No trabalho, na universidade, na escola, no teu bairro, nos espaços de lazer. Em todos esses lugares existem desigualdades que combinam raça e gênero. É só procurar. Primeiro em ti e nos teus privilégios. E depois
na tua vontade. Vamos? Muito obrigada.